Lucas capítulo 16, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Vai falar do mordomo infiel, ou na nossa linguagem hoje, um administrador desonesto, né? E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse: que é isso que ouço de ti? Dá conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei? Pois o meu senhor me tira a mordomia. Cavar eu não posso, mendigar eu tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando eu for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E, chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação, assenta-te já, e escreve 50. E disse depois a outro: e tu quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Amém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, para que a gente entenda, essa mensagem, como eu falei quarta-feira passada, é uma as pessoas até evitam pregar, porque ela é um tanto quanto polêmica e confusa, né? Mas não pode existir algo confuso na Bíblia. Existe algo confuso na nossa mente. Nossa mente, às vezes, é que não consegue entender o que a mensagem foi falada. A palavra de Deus, ela mostra, irmãos, aqui, que Jesus está falando para dois grupos de pessoas, né? Ele está fazendo aqui, colocando os dois extremos da questão. Existem dois lados da moeda, né? Existe algo que nós precisamos entender, que existe uma mensagem humana, material, e existe uma mensagem no sentido espiritual que nós temos que tirar para nós. Então, aqui, primeiro, Jesus está falando aqui para os filhos da luz e para os filhos do mundo. Então, são dois grupos de pessoas. Uns que vivem para o mundo e uns que vivem para a luz. Os da geração do mundo, eles agem mediante os conceitos distorcidos desta era. Então, eles vivem em função desse sistema. Vivem em função, né, desta geração, desse sistema que é um sistema humano, é um sistema falho, é um sistema injusto, é um sistema temporal, passageiro, efêmero, sem valor. Então Jesus está falando aqui para um grupo de pessoas que encaram essa vida apenas na visão secular, apenas na visão humana. Esses são os filhos do mundo. Então essas pessoas, tudo na vida dela vai ser em torno desse mundo aqui, desse plano aqui, tá certo? E o outro grupo, né? O outro grupo é os filhos da luz. E aí eles pertencem a um outro sistema, não é esse sistema. As convicções deles são de outro mundo, não desse mundo. Esses filhos da luz, eles têm uma visão, uma mentalidade divina, celestial, não aqui da terra pecaminosa humana. Quando ele vive, os filhos da luz devem viver aqui na terra, sobre um pensamento no eterno, no divino. Amém? Naquilo que é santo, naquilo que é justo.
Aqui, irmãos, está incluído os discípulos, os servos, os seguidores de Jesus. E nos filhos do mundo, quem está incluído? Está incluído justamente aqueles que eram contra Jesus, os fariseus, os saduceus, os escribas, os levitas, os religiosos da época e as pessoas que eram contra Jesus. Então, os filhos do mundo, eles têm uma maneira de ver as coisas da vida. E os filhos da luz têm uma outra maneira de ver as coisas da vida. Se a gente entender essa mensagem nesses dois ângulos, quando Jesus falar de determinadas coisas, você vai ter que colocar aquele assunto, aquele tema, para uma dessas duas situações, os filhos da luz ou os filhos do mundo. Quem entendeu até aqui, diga amém. Né? Louvado seja Deus. Então, irmãos, a primeira questão que nós vamos lidar nessa noite, nós vamos tratar aqui de 3 questões importantes para a gente colocar tudo em pratos limpos, né? Primeiro, as 2 dificuldades que eu já falei na quarta-feira passada. Porque ele diz assim, porque os filhos do mundo são mais prudentes, né? Essa passagem aqui, essa palavra prudente pode ser traduzida como sábio, ou astuto, ou sagaz, ou esperto, no bom sentido, né? Não no mau sentido. Os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração, aqui já abre um leque, né? Na sua geração, ou seja, nesse sistema, nesse meio, nesse plano, eles são mais espertos do que os filhos da luz. E vos digo, granjeai, ou seja, ganhar, fazer amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Então, são 2 declarações difíceis. A primeira, olha, Jesus, se você ler com cuidado a palavra, você vai entender que Jesus não está elogiando a ilegalidade. Jesus não está elogiando a injustiça. Jesus não está elogiando a falcatrua. Jesus está elogiando a sabedoria. Jesus, olha, o versículo diz, olha, os filhos deste mundo são mais prudentes, ou seja, mais espertos, mais astutos, mais sabidos, mais inteligentes do que os filhos da luz. Então ele aqui não está elogiando a conduta ruim do cara, não. Ele está elogiando a sabedoria que ele usou para resolver um problema para ele. Ele estava dentro de um problema, né, que ele ia ser demitido, e ele resolveu o problema. Se foi certo ou se foi errado, é outra questão. Mas a sabedoria que ele usou. Então, Jesus vai dizer, olha, os filhos do mundo são mais espertos, são mais inteligentes, são mais sábios do que os filhos da luz. Então, Jesus aqui ele está fazendo um elogio à sabedoria de como lidar com as coisas. E aí, veja bem, o filho do mundo, ele vai ter sabedoria para lidar com as coisas o quê? Humanas, materiais, terrenas, passageiras. Os filhos da luz devem ter sabedoria para lidar com o quê? Com as coisas eternas, espirituais, celestiais. Amém, Jesus? Diga graças a Deus. Então, os filhos do mundo, eles usam da sabedoria para lidar com as coisas da terra. E os filhos da luz devem usar a sabedoria para lidar com as coisas de Deus, com as coisas espirituais. Então, Jesus aqui, ele está elogiando, irmãos, a sabedoria daquele homem. Olha, eu vou dar 2 exemplos aqui, que os irmãos vão entender o que eu quero dizer. O que Jesus quis dizer. Olha, quando você elogia um testemunho de Jeová, porque ele evangeliza mais do que nós, é ou não é? Quando você elogia um testemunho de Jeová, porque ele estuda a Bíblia mais do que os crentes, né? A gente não deveria fazer esse tipo de elogio. Como é que a gente vai elogiar uma pessoa ou uma seita que vai disseminar heresias? Mas eles são mais afiados nesse sentido. Por exemplo, você elogia um espírita, porque o espírita ele faz mais caridade do que os cristãos, do que os evangélicos. Então Jesus está elogiando os filhos da luz, os filhos do mundo, que eles são mais sábios em lidar com as situações do mundo do que os filhos da luz, que não são tão sábios em lidar com as situações espirituais.
Esse é o primeiro sentido, é o primeiro ponto que eu queria falar com os irmãos. Então veja que quando você elogia alguém, né, que estuda, que tem mais amor pela palavra, que evangeliza mais do que os próprios cristãos, você não está apoiando a atitude dele, você está dizendo que nós deveríamos ser mais do que eles nesse sentido. É o que Jesus está dizendo aqui. Então, primeiro, Jesus está elogiando a forma como ele lida, com a sabedoria como ele lida com essas questões. Que os filhos da luz deveriam lidar de uma forma muito melhorada ainda. A verdade é essa que Jesus está dizendo aqui. Então, quando nós, irmãos, estamos elogiando uma seita, alguém que faz parte de uma seita, nós não estamos dizendo que ele está certo. Nós estamos dizendo que nós deveríamos ser melhores do que ele. Amém? Graças a Deus. Quando Jesus diz que a nossa justiça tem que ultrapassar a justiça dos fariseus, né? É porque nós temos que ter um nível mais elevado em todas as nossas relações sociais do que eles tinham. Apesar de que eles eram pessoas que levavam muito a sério as leis. Então eles, mesmo sendo fariseus e estando distante de Deus, eles conseguiam levar a sério mais a lei do que propriamente aqueles que deveriam servir a Deus de verdade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que através do elogio de Jesus, ele na verdade está dando uma reprimenda para os filhos da luz. Quando elogia a sabedoria do ímpio, ele está dizendo assim: e vocês? Cadê a sabedoria de vocês? Vocês estão usando bem a sabedoria? Não, vocês estão usando mal. Vocês deveriam usar melhor ela. Então, irmãos, olha, ainda que esse elogio seja um tanto quanto difícil da gente entender, mas o que na verdade Jesus está dando é uma repreensão para os filhos da luz. Ele está reprovando aqui a inércia, a apatia, o desprezo pela falta de sabedoria que os filhos da luz deveriam ter. A falta de sabedoria com que eles usam os meios que eles têm na sua mão ou à sua disposição para servir ao seu Senhor melhor. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está elogiando o mal para repreender o bem. Dizem que Martin Luther King dizia assim: eu não me incomodo com o grito dos maus. Eu me incomodo e me entristeço com o silêncio dos bons. Ou seja, se o mal faz o que é certo, o bem deveria fazer muito mais. Se um ímpio consegue usar os meios necessários que ele tem na mão para sair de uma situação que vai lhe prejudicar no futuro, o justo deveria ter muito mais sabedoria para lidar com as coisas dessa vida, para saber que um dia ele vai enfrentar uma situação de juízo lá na frente, de que Deus vai cobrar ele pela mordomia que Deus colocou na mão. Então, resumindo aqui, os filhos do mundo são o quê? Os desonestos, são trapaceiros, mas usam com sabedoria as armas que eles têm nas mãos, as armas disponíveis, as riquezas que eles têm, os bens que eles têm, tudo que ele tem, que é possível para ele usar, ele usa para escapar de uma punição, para poder ter no futuro favores terrenos, favores passageiros, favores supérfluos, favores que são condizentes apenas com esse mundo terreno. Porém, os filhos da luz deveriam ter o quê? Já que são justos, que são honestos, deveriam usar muito mais sabedoria, muito mais esperteza, muito mais talento, muito mais vontade, muito mais determinação. Todas as armas disponíveis que lhe vêm às mãos, todas elas, e aqui está incluída as nossas riquezas, os nossos bens, os nossos talentos. Amém? Para poder também escapar de uma reprovação futura que nós podemos ter quando chegarmos diante de Deus. Amém, irmãos? Então esse é o segundo ponto. O primeiro é que ele está elogiando a sabedoria. O segundo é que ele está repreendendo a nossa falta de uso dessa sabedoria.
para com as coisas de Deus, enquanto que as pessoas do mundo usam ela para as coisas do mundo. É como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês deveriam estar tão determinados a assegurar o seu futuro no céu, como esse administrador esteve em assegurar o seu futuro na terra. Amém? Vou repetir. Era como se Jesus estivesse dizendo assim para eles: vocês, filhos da luz, deveriam estar tão determinados a assegurar o seu futuro no céu, como este administrador está determinado a assegurar o seu futuro na terra. Nós usamos, irmãos, os nossos bens, os nossos talentos, o que a gente tem em favor do reino de Deus. É isso que Jesus está cobrando de nós nessa noite. E o terceiro ponto que a gente deve falar nessa noite é do termo que Jesus usa no versículo 9, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. E aqui eu queria... riquezas da injustiça, o que vem à nossa mente é que são riquezas ilícitas. Todas as riquezas que são ilícitas, ilegais. Mas o sentido original não é esse. A gente lê e entende assim, mas o sentido original não é esse. Eu vou explicar para os irmãos, lendo outro versículo para os irmãos. Por exemplo, quando Jesus disse que a gente deve odiar o nosso pai e a nossa mãe, a nossa esposa, o nosso filho, os nossos irmãos, e amar mais a Ele, é isso que Jesus está realmente dizendo? Olha, eu vou explicar uma passagem pela outra, porque às vezes nós não entendemos a Bíblia, e aí a gente fica perdido. Mas para a gente entender, a gente tem que entender o que Ele quis dizer com aquilo. Então, quando Jesus disse assim, lá em Lucas 14, 26, se alguém vier a mim e não odiar a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, o seu filho, o seu irmão, a sua irmã, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aí eu vejo uma palavra dessa aqui e vou dizer o quê? Jesus está elogiando, Jesus está dizendo que a gente deve odiar os nossos familiares, e ainda assim mesmo. Aí sim, aí eu posso ser discípulo de Jesus. É isso que a palavra está dizendo? É a mesma coisa. Jesus está elogiando as riquezas ilícitas. Irmãos, Jesus, será que cabe na cabeça de quem que Jesus estava elogiando as riquezas ilegais, as riquezas do roubo, da falcatrua? Será que Jesus estava elogiando dessa forma? É isso que eu quero dizer para os irmãos. Não, olha, o sentido da palavra, ela é contraditória. Se Jesus mandar a gente odiar os nossos familiares, é contraditório, porque Ele manda a gente amar uns aos outros. Ele manda a gente amar os da nossa família. Ele manda a gente honrar o nosso pai e a nossa mãe. Então, é um mandamento da palavra de Deus. Mateus 15, 4 fala, porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser o teu pai e a tua mãe, certamente morrerá. Era punido com pena de morte quem desonrasse o pai e a mãe, ou quem maldissesse o pai e a mãe. Então não pode, um versículo não pode entrar em contradição com o outro. O sentido de odiar aqui não é odiar do jeito que a gente lê. É a mesma coisa lá da riqueza da injustiça, não é do jeito que a gente lê. Tem que interpretar. A interpretação de odiar aqui, irmãos, é amar menos ou amar mais. Amém? É amar menos ou amar mais. Ou seja, se você amar mais a sua mãe, o seu pai, o seu filho, o seu irmão, a sua mulher, e até você mesmo, você não é digno de ser de Jesus, você não é discípulo dele, porque você está amando mais as coisas apenas humanas, apenas materiais, e está se esquecendo de quê? Do outro plano. Qual o plano? O plano celestial. Jesus é espiritual, Jesus é celestial, Jesus é divino. Amém, Jesus? Então você tem que amar mais as coisas da onde? De cima. Tudo que é da terra a gente pode até amar, mas não pode amar mais. Tem que amar menos. Quem entendeu? Então odiar aqui não é odiar de ter ódio. Não, é de amar menos. Você tem que amar seu pai, sua irmã, seu irmão. Não pode amar mais que a Deus, não pode. Porque senão você não vai ser discípulo dele. É isso que a palavra está dizendo.
Odiar com ódio, com sangue, querendo a morte. Não, não é nesse sentido não, porque senão entraria em contradição com os mandamentos de Deus, inclusive um dos 10 mandamentos. Então, o sentido aqui, eu dei esse exemplo para os irmãos entenderem que às vezes a palavra, como a gente lê, ela dá um nó na nossa cabeça. Então, odiar pai e mãe não é nesse sentido, é no sentido de que você tem que amar mais a Deus e amar menos as pessoas, ainda você mesmo. Porque tem alguém que se odeia? Ah, eu me odeio. Não. Você gosta de você se protege, você se alimenta, né? Você faz tudo por você. Então, você ama a si mesmo. Mas você não pode amar mais a si mesmo do que a Deus. Esse é o sentido. Então, o sentido das riquezas, né, injustas não é no sentido das riquezas que são ganhas ilicitamente. É no sentido de toda e qualquer riqueza. Ou seja, toda a riqueza do mundo, ou todos os bens do mundo, ou tudo que pertence a esse plano, ou tudo que pertence a essa geração, ou tudo que pertence a essa terra, a tudo que é material, a tudo que é humano, a tudo que a ferrugem vai comer, que a traça vai comer, que o ladrão vai roubar, é do mundo. Então é riqueza da injustiça. É em riquezas injustas. Não quer dizer que elas foram conseguidas ilegalmente. Ou que tenha sido, mas se é do mundo, há uma diferença entre essa riqueza daqui da terra e a riqueza celestial. E a riqueza dos tesouros eternos. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então vamos fazer a separação. Aquela separação que eu disse lá no início, né? Dos filhos da luz, filhos das trevas. Né? O mundo, né? E as coisas celestiais. Pronto. Pois as riquezas desse mundo, elas são chamadas de mamon da injustiça. É o sentido original da palavra. Mamon da injustiça. E aí eu queria dizer, irmãos, isso aqui não são riquezas ilícitas, ilegais e conseguidas através do roubo, não. São todas as possessões materiais em si. Em si mesmo, a riqueza humana, material, terrena, ela é amoral. Ela é capaz de ser usada tanto para o bem como para o mal. A riqueza ela pode ser usada para o bem e para o mal. No entanto, o dinheiro ele é mais frequentemente usado para meios egoístas. E é por isso que ele tem uma conotação tão má, tão ruim. Tudo que é relacionado ao dinheiro, o dinheiro é a raiz dos males e tal. Não é, é o amor ao dinheiro, né? A ponto de ser chamado de riquezas deste mundo ímpio. Então, existem 3 traduções que ela simplifica melhor. Por exemplo, a NVI ela vai dizer assim, ó, se vocês, ela vai dizer assim, a NVI, se vocês não forem, versículo 9, né? Ó, granjeai amigos com as riquezas deste mundo ímpio. Com as riquezas deste mundo ímpio. Qual riqueza? Qualquer riqueza. Não está dizendo que a riqueza da injustiça como a gente lê. Da mesma maneira como a gente quando lê o ódio, não é o ódio. A riqueza da injustiça não é a riqueza da injustiça. É a riqueza desse mundo injusto. Deste mundo cruel, desse mundo mau, desse mundo terreno, desse plano aqui. É a riqueza deste mundo aqui. E aí eu queria dizer aqui para os irmãos. Irmãos, a riqueza desse mundo, a grande parte da riqueza ela é ganha legalmente. Não é verdade? Por exemplo, você trabalha, você come porque você ganha. Legalmente. Não é verdade? 80% da riqueza que existe no mundo, ela ganha legalmente por homens trabalhadores. Como eu e como você. Mas você já notou que toda a riqueza do mundo, ela não é colocada em prol do reino de Deus? Não é. Ela é mais colocada em prol de nós mesmos. Então a riqueza desse mundo ímpio é usada por nós, para o nosso bem, para aquilo que a gente acha que é melhor, para aquilo que a gente acha que é mais conveniente para nós. Uma prova disso é que a gente fica com 90% e só dá 10% de dízimo.
90% a gente administra aqui na terra. As coisas humanas, as coisas na nossa terra. Poderia ser invertido, né? A gente usar 90% para as coisas de Deus e ficar só com 10%, mas não é. Então, as riquezas desse mundo, elas nada mais são do que as riquezas no sentido genérico. Todo tipo de riqueza do mundo, desse plano, dessa terra. Riqueza material, riqueza humana. Não quer dizer que ela está certa ou que ela está errada. Ela pode ser usada para o erro, pode ser usada para o bem. Mas você acha que a maioria das riquezas do mundo, elas são usadas para o bem? São não, porque se fosse, ninguém passaria fome. Se todas as riquezas que existem no mundo fossem usadas para o bem, para a justiça, conforme é o desejo de Deus, irmãos, as pessoas não passariam fome. Uma prova que está aí, que você que assiste jornal, você sabe. Os países ricos compraram todo o estoque de vacina que é produzido no mundo. E os países pobres? Não tem. Enquanto tem gente aí vacinando pessoa de 16, 18 anos, ainda tem país aí que não começou nem de 70 ainda. Essa riqueza é ilegal? Não é riqueza ilegal, mas é a riqueza do mundo ímpio. A riqueza do mundo ímpio, ele não olha com a visão de Deus, ele olha com a visão humana, material. Então o rico, o que ele faz? Ele pega para si, né? Os Estados Unidos têm vacina para 3 vezes o valor da população. 3 vezes. 3 vezes o valor da população. Eles compraram. Eles estão se importando com os países pobres que não têm? Então não. Por quê? Porque eles são ricos, eles têm riqueza. E eu não estou dizendo que é ilegal, que é riqueza do mal. Não estou dizendo isso não. Mas é usada para um mundo injusto. Um mundo cruel. Os países têm condição de produzir medicamento para erradicar a maioria das doenças do mundo. Por que não faz? Porque só faz se der lucro. Só faz se der dinheiro. Só faz se der retorno. Não faz pelo bem do miserável. Não faz pelo bem do moribundo. Não faz pelo bem da pessoa que está acamada. Faz não. Se der retorno, ele faz. Se não der, ele não faz. E é assim, a riqueza do mundo é usada assim. Aí Jesus chama essa riqueza de quê? Riqueza produzida por meios legais? Não. Ela diz que essa riqueza pertence a esse mundo cruel, esse mundo imundo, esse mundo injusto. É a riqueza da injustiça. Quem entendeu agora? É essa riqueza, toda e qualquer riqueza. Aí ele diz que nós temos que usar essa riqueza, que é desse mundo cruel, que é desse mundo imundo, desse mundo sujo, desse mundo indigno, desse mundo passageiro, para quê? Para as coisas de Deus, para as coisas celestiais, para as coisas que estão além desse plano, que estão além dessa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mesmo as riquezas que são tidas honestas, irmãos, o que importa não é se ela é honesta ou se ela é desonesta. Se ela é do mundo, ela pertence a esse plano, ela pertence a esse mundo, ela pertence aqui, ela pertence ao aqui e agora, pertence. Ela é do céu? Não, é daqui. Então, mesmo essa riqueza, o que importa é como ela será usada. Se há uma dita riqueza honesta, mas se ela não for usada para o plano superior, para o plano divino, essa riqueza ela é inútil. Ela é uma riqueza passageira. É uma riqueza que não vai frutificar no reino dos céus. É uma riqueza que vai ser usada em prol apenas do egoísmo humano. E é assim que a coisa acontece. E é assim que existe. Olha, eu vou dar 2 exemplos para os irmãos para mim terminar, né? 2 exemplos. O primeiro exemplo, a palavra de Deus diz que tinha um homem que era honesto, fiel e cumpridor da palavra. E ele chega diante de Jesus e diz assim: bom mestre, o que eu faço para me entrar no reino dos céus? Olha, para onde é que ele quer ir? Para o plano superior. Para onde que ele quer ir? Para o celestial. Ele quer ficar aqui na terra não, ele é rico aqui na terra, mas ele quer ir para o céu, ele quer ir habitar com Deus. Então ele chega para Jesus e diz: o que eu faço para herdar o reino dos céus? Aí Jesus diz assim: olha, você sabe os mandamentos? Lá em Lucas capítulo 8, Lucas 18, 20. Você sabe os mandamentos? Ele diz: sei, não adulterarás, não matarás, não furtarás,
não dirás falso testemunho, honrar o pai e a mãe. Olha só. Aí ele diz, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Então ele não era adúltero, ele nunca matou ninguém, nunca quis o mal de ninguém, nunca odiou ninguém, nunca feriu ninguém. Ele nunca furtou ninguém. Ele nunca furtou, ele nunca fez falcatrua com ninguém, ele nunca trapaceou ninguém, ele nunca deixou de pagar ninguém, ele era um bom pagador, era um homem honesto, está aqui escrito na palavra, não furtou, né? Nunca deu falso testemunho, era um homem honesto nas palavras dele, era um homem quase perfeito, né? Aí Jesus disse assim para ele, ele disse, né, para Jesus, todas essas coisas estão observadas, desde criança. Aí, versículo 22, 18 e 22. Quando Jesus ouviu isso, disse, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. O que Jesus estava dizendo? Se desfaça do amor que você tem pelas riquezas desse mundo injusto, e dê para os pobres, e aí você vai ter um tesouro diante de Deus. É isso que Jesus está dizendo para ele. Amém? Aí o que foi que aconteceu? Todo mundo sabe a história, né? Ouvindo ele, isso ficou muito triste, porque era muito rico. E Jesus, vendo que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Por quê? A riqueza dele estava restrita aqui. Quando Jesus chamou a responsabilidade para ele usar essa riqueza daqui em prol do reino dos céus, ele não quis fazer. Então, a riqueza dele ficou restrita aqui. Aí todos os ricos não podem entrar no céu. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Ele diz que nada é impossível para Deus. Porém, se eles não colocarem qualquer riqueza, nós, você, qualquer rico, qualquer pessoa que tem uma moeda, por pobre que ela seja, se ela não tiver a devoção de colocar isso em função do reino de Deus, de nada valeu aquela moeda, de nada valeu aquele milhão, de nada valeu aquele monte de dinheiro, de nada valeu, porque ela usou apenas para esse plano aqui. Se tornou uma riqueza inútil, fútil. É isso que a palavra está dizendo. Diferentemente, irmãos, do que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu não era honesto, não era seguidor da lei, era o homem mais mal visto da cidade. Zaqueu era o homem mais mal visto da cidade. Lucas 19, 8. E aí ele foi ver Jesus. Jesus diz, Zaqueu, desce que eu vou até a tua casa. Quando Zaqueu desceu, o que foi que ele fez? O que foi que Zaqueu fez? Versículo 8, 19 e 8 de Lucas. E levantando-se Zaqueu disse, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Olha só, Jesus nem pediu, ele já foi logo dando. Eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, tenho roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Se eu roubei 100, vou dar 400. Se eu roubei 10, eu vou dar 40. Aí Jesus disse o que para ele? E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Eu quero que os irmãos entendam a diferença. Para a gente não dizer que Jesus chamou, que a gente deve pegar as riquezas ilegais, conseguidas de maneira ilegal, e colocar para o reino de Deus. Não é isso. É toda e qualquer riqueza nossa, bem nosso, fruto nosso, talento nosso, tudo que tiver na nossa mão, se você não usar tão sabiamente para o reino de Deus, como aquele ímpio usou para o reino da terra, você não vai conseguir. A mensagem dessa parábola é essa. Depois nós vamos dar aqui os ensinos práticos disso aqui, porque não dá tempo da gente dar hoje, né? Os ensinos práticos para a nossa vida. Mas você entendeu o sentido, irmão? Riquezas injustas. Riquezas, mamon da injustiça.
não quer dizer ilegal, quer dizer aquela que não é usada para o reino de Deus. Aquela que não é usada de acordo com a vontade de Deus. Aquela que é usada apenas de acordo com a minha vontade. Aquela que é usada apenas para o meu egoísmo. Aquela que é usada apenas para o meu bem. Nunca para o outro, nunca para Deus, nunca para o próximo, nunca para promover o bem. Você nunca vai ter um elogio no céu se você não usar a sua vida. Olha, qual é o bem maior que nós temos nesse mundo? Qual é? O bem maior é a tua vida. É o teu bem maior. Não é verdade? Mas se você não usar a sua vida para Deus, se você não usar a sua vida para o reino de Deus, se você pode ter dinheiro, pode ter tudo, mas se você não usar tudo que você tem nessa vida em função de Deus, do reino de Deus, foi tudo perdido para você. É isso que Jesus está dizendo com essa parábola. Porque o futuro virá, irmãos. Vai vir um futuro onde nós temos que prestar contas a Deus. Eu vou prestar conta do que Deus me deu. E você também. Nós somos mordomos. Não esqueça disso. Fiéis ou infiéis. O que Ele está mandando é a gente ser mais sábio do que os ímpios. Porque os ímpios, eles conseguem conquistar as coisas humanas e terrenas. A qualquer preço. E às vezes a gente não está disposto a pagar o preço necessário para conquistar os tesouros eternos. Como foi difícil para aquele jovem rico se desfazer dos seus bens para poder entrar no céu. Ele não teve essa coragem. Mas também não é difícil para nós. Deixar Deus mudar a nossa vida para que a gente viva em função do reino dos céus. Em função de Deus, em função das coisas de Deus, em função das coisas celestiais, em função do eterno, em função não apenas do que é passageiro, do que é momentâneo, do que é relativo a essas coisas humanas. É difícil, irmãos. Para nós, como foi para ele. Mas a mensagem que nós temos nessa noite é que Jesus está dizendo aos filhos da luz: vocês deveriam ser mais sábios, mais inteligentes, vocês deveriam ter mais garra, mais força, para fazer todo o possível, de tudo aquilo que vier nas suas mãos, de todos os recursos que Deus colocar diante de você, para obter vantagens eternas, não vantagens materiais. Amém? Vantagens celestiais, elogios celestiais. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos. Quanto às riquezas da injustiça, mais uma vez, não está necessariamente falando de coisas injustas. Não, está falando de todas aquelas que são colocadas, que não estão sendo colocadas em prol de Deus, em prol das coisas de Deus, em prol do reino de Deus. Você pode até ser o mais rico do mundo, o mais honesto da terra, como aquele jovem rico. Era muito honesto ele. Em nenhum momento a Bíblia fala que ele conseguiu as riquezas ilegalmente. Não. Mas ele não conseguiu colocar as suas riquezas nas mãos de Deus. Aí eu queria falar com os irmãos nessa noite, né? Talvez você saiba de alguém que está precisando. Vai e ajude, se você puder. Talvez você saiba de alguém que pode estar numa situação pior do que a sua. Vá lá e reparta. Amém? Porque essa é a missão da igreja. Jesus elogia o ímpio porque ele consegue ser melhor do que nós. Jesus elogia o ímpio porque ele consegue ser mais sábio em trabalhar do que nós, irmãos. Assim como a gente elogia às vezes uma pessoa de uma seita que consegue ser melhor do que a gente na nossa vida cristã. A gente consegue às vezes elogiar um ateu que tem uma vida moral muito mais equilibrada do que muitos crentes. O cara é ateu, não crê em Deus não, mas ele é honesto, ele é rígido, ele é correto, ele é fiel à esposa, ele paga as contas, ele faz tudo direitinho. A gente consegue elogiar mais ele que é o crente. Crente, né? Digamos assim, que dá mau exemplo. Então a parábola, ela não está elogiando o mal, ela está dando uma lição para os bons. Vocês devem ser melhor do que eles. Vocês não são não, mas devem ser. Amém? Vamos ficar de pé.
Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, que nós possamos guardar ela no nosso coração e pedir que o teu Espírito Santo converta o nosso duro coração. Que nós possamos, meu Deus, caminhar em direção ao céu, não em direção a essa terra, que ela vai se afundar, ela vai pegar fogo, ela vai virar pó, ela vai sofrer o juízo da reprovação de Deus. Porque a tua palavra diz, meu Deus, que as taças da ira de Deus estão transbordando por causa do pecado, da maldade humana. Onde as pessoas, meu Deus, até as pessoas que são boas não conseguem fazer o bem. Até as pessoas que se dizem boas, que se dizem cristãs, não conseguem mostrar isso para o mundo. O mundo está decepcionado com a igreja. O mundo, Senhor, ele é crítico da igreja, dos cristãos, porque os cristãos, eles falam uma coisa e vivem outra. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra, meu Deus, mude o nosso entendimento, que a tua palavra mude os nossos corações, que a tua palavra amoleça os nossos corações, que nós possamos usar mais as coisas desse mundo em prol das coisas de Deus. Em nome de Jesus, Pai, o que eu te peço e te agradeço, que assim seja. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos. Quarta-feira, nós vamos dar continuidade nessa mensagem e Deus ainda tem coisas para falar conosco. Amém? Graças a Deus.